Hoje a gente vai falar sobre um tema que nunca foi tão necessário, né? Como o trabalho impacta a nossa saúde emocional e também impacta o nosso bem-estar, né? E o bem-estar dos profissionais e, consequentemente, também impacta os negócios. É isso mesmo. E como podemos dizer, né? Como podemos fazer tudo isso à luz dessa mudança da NR1, que considera agora também as temáticas psicossociais do ambiente de trabalho. Isso é um grande ganho, um grande benefício para os colaboradores das organizações, que a gente possa olhar para esse tema, né, e propor ações que mitiguem o impacto e gerem ambientes de trabalho mais saudáveis e seguros, aumentando tanto a satisfação profissional quanto o senso de pertencimento de colaboradores, obtendo aí resultados superiores também para as organizações, né? Segundo a McKinsey, que é uma grande consultoria que não é focada em saúde e bem-estar, e sim em estratégia corporativa, ela diz que empresas em que colaboradores se sentem satisfeitos, seguros e motivados, os resultados corporativos são maiores em pelo menos 20 pontos percentuais em relação a empresas que não estão atentas a esse tema. O que mudou, né, na saúde mental dos trabalhadores nos últimos Bom, anos? a gente teve, né? Eu acho que nos últimos anos um crescimento significativo quando a gente fala aí em saúde mental. Eu acho que vários pontos, né, vão estar aí por trás disso. Dentre esses vários pontos, o primeiro que é importante a gente destacar aí, mais recente, acho que a pandemia foi um momento, né, se a gente for olhar nos últimos anos aí, com um grande impacto na saúde mental das pessoas. Né? Então, em que todo o processo, né, que foi gerado de medo, de lutos, né, em que foram muito significativos o isolamento social, que a gente nunca pode deixar de lembrar desse ponto, porque nós somos seres extremamente sociáveis, né? O ser humano, ele, no contato com o outro, a gente tem um lugar muito de se acalmar, de regular as emoções a partir do contato com outras pessoas, né? E esse momento de isolamento e da pandemia e de todo o desconhecido que a pandemia trouxe, certamente tiveram um impacto muito significativo. E tem um outro lado que eu considero muito fundamental também, que a gente correlaciona, né, com esse aumento de ansiedade, de depressão. Acho que um ponto válido, né, da gente trazer e reforçar é que o Brasil ele é recordista mundial em em alguns dessas doenças. Então, acho que isso já serve como um ponto de atenção, um ponto de partida para a gente falar da relevância desse tema. E as pessoas estão também mais sensibilizadas, né? Eu acho que a toda a evolução de cultural que a gente teve, né, de uma forma geral, permitiu que as pessoas pudessem entrar mais em contato com esse lado, né, da emoção, do adoecimento mental. Então, também isso faz com que todo o quadro de saúde, né, quando a gente fala mais dele, ele ganha mais relevância, né? De início, a gente muitas vezes tem um crescimento muito grande, né, do número de casos, mas que ao mesmo tempo também permite, né, para a gente oportunidade de atuação. Então, em partes, também é importante que isso aconteça, né? E a gente está num mundo culturalmente, né, muito agitado, muito veloz, e todo esse cenário, né, acaba trazendo para as pessoas, né, demandas muito maiores e que nosso cérebro não está necessariamente preparado para lidar com isso. Por que que falar de saúde mental no ambiente de trabalho é algo tão urgente, tão necessário nos dias de hoje? Bom, acho que eu sigo um pouco pela linha Daniele, né? Se tornou impossível. Acho que sempre teve lá, mas o mundo atual, a pandemia, gerenciar muitas crises ao mesmo tempo que esse mundo da tecnologia trouxe, que expandiu o lugar do trabalho, né? Porque agora a gente está conectado o tempo todo, ansioso o tempo todo, preocupado, pré-ocupado o tempo todo. O trabalho deixou de ser só o lugar entre quatro paredes, onde eu me relaciono com aquelas pessoas para invadir a minha casa e vice-versa. Então, assim, essas barreiras entre a vida do trabalho, a vida pessoal, os descansos, as permissões para isso ficaram muito mais borradas com todo esse acesso à tecnologia. E, junto a isso, uma pandemia que botou o mundo em suspenso e fez todo mundo ter que repensar um pouco o modo como estava vivendo, enquanto rodava todos os pratinhos ao mesmo tempo. Essa sobrecarga de gerenciamentos de crise, junto com lutos que não puderam ser vividos, com outros tipos de perda que esse contexto trouxe, e o mundo atual que estamos vivendo, que não está nada fácil, a gente está o tempo todo constantemente acionada por algo muito perigoso, que é o medo. O medo ele é extremamente importante para nos regular, mas quando em excesso e o tempo todo nos invadindo, ele acaba deixando todos nós num estado de sobrevivência. E já era tempo da gente poder tirar um pouco esse tabu, né, e poder trabalhar relações humanas. E elas acontecem em todos os âmbitos, principalmente no trabalho, onde hoje a gente passa a grande parte do nosso dia acordado e da nossa vida,
né, dentro desse ambiente feito de pessoas. Que muitas Então, vezes eu o acho ambiente de trabalho é um lugar onde a gente é o lugar onde a gente precisa de performar, né, de uma forma ou de outra, né? No trabalho é onde a gente tem que se apresentar muitas vezes 100%, né? Então a gente tem que estar ali entregando o nosso melhor, né? E dentro desse ambiente onde existe, né, a cobrança externa, onde muitas vezes existe a cobrança de do trabalhador mesmo, né? Da gente enquanto indivíduo. A gente também quer se apresentar no nosso melhor nesse tipo de ambiente, nesse tipo de cenário. E aí se torna ainda mais difícil, né? A gente conseguir reconhecer que tem algo que talvez não esteja funcionando tão bem dentro daquele contexto. E a gente entender que mesmo no ambiente de trabalho a gente precisa permitir, né, que as pessoas não vão, que elas são pessoas, né, elas não são máquinas, elas não vão estar lá no 100% o tempo todo, muitas vezes vai ser difícil, né, que exista abertura para que esse contato, né, com o não estar bem possa aparecer. Reconheci que não estou bem. Como é que eu posso impor esse meu limite, né, enquanto profissional? Olha, acho que limite é uma palavra ampla, né? E quando a gente precisa pôr limite porque a gente já não está bem, é porque a gente já passou dele faz tempo. Aí deixa de ser limite e sobrevivência, tá? O limite, ele passa primeiro por um autoconhecimento. Eu saber até onde eu aguento, eu saber até onde eu posso ir. E autoconhecimento não é só sobre a minha capacidade de fazer mais, de tolerar mais, de ser mais. Às vezes, princípios fisiológicos básicos, que se eu não dormir, se eu não comer, se eu não tiver silêncio, se eu não conseguir preservar relações de qualidade com as pessoas que eu amo, eu vou ruir. A questão de prioridade. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Dá para fazer tudo, mas não ao mesmo tempo. E eu poder, né, abrir diálogos sobre isso com o meu chefe, com os meus colegas, é a primeira parte para eu dizer, tudo bem, então como é que a gente resolve esse problema? Né? Considerando todos esses outros limites, que eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso é uma ilusão que a internet trouxe. Que o nosso cérebro traz também, tá? Mesmo antes da internet. A gente pode viver no passado e no futuro, e no presente, tudo ao mesmo tempo. Mas, na verdade, a gente não pode. A gente só pode agir no presente. A gente pode agir onde a gente está agora, nesse momento. Então, esse é outro Algo que limite. as empresas precisam de fazer é reconhecer a importância do tema, porque a partir do momento que a empresa, né, alta liderança, enquanto instituição, né, reconhece a importância da saúde mental, esse tema precisa vir para a mesa, né? E a partir do momento que esse tema vem para a mesa, precisam de construir, né, ferramentas, instrumentalizar as pessoas para poderem também lidar com esse tema, porque não é tabu à toa, né? É porque realmente tem um lado de sensibilidade nisso. É possível, né, de posse de um bom e robusto programa de educação, de sensibilização e com ferramentas, prevenir o adoecimento mental, ou a gente só deveria agir mesmo quando já apareceu? Isa, o que você acha? Né? Quando a gente fala de saúde mental, empresa, educação, ferramentas, a gente não está falando de um adendo que muitas vezes as empresas nos questionam. Ah, mas não cabe a mim se a pessoa está com depressão, se a pessoa está com ansiedade, eu não sou psicólogo, como é que a gente lida? Porque a gente está trabalhando como se fosse alguma coisa à parte de quem somos na vida. Né? E isso é o primeiro passo, é a gente entender que a educação e a ferramenta, ela é para ser usada para que a gente possa estimular relações mais saudáveis dentro do ambiente de trabalho, porque é só assim que a gente pode prosperar. Se a pessoa já tem uma questão de ansiedade ou de depressão, as relações de trabalho e como elas são executadas, se a pessoa se sente segura naquele ambiente de trabalho, se ela se sente pertencente, se ela pode atuar melhor, ele pode funcionar inclusive como um espaço onde ali as questões dela de saúde mental vão se organizar muito melhor. Então, o que é esse programa que a gente pensou, né? Então, a gente estruturou várias ações em conjunto com a Aniele e com a Isa, né? Justamente para como que a gente pode aí apoiar os nossos parceiros na implementação, né? Garantir aí a conformidade, além da conformidade jurídica e também respaldar de forma segura as organizações na implementação dessas ações, mas também aproveitar a oportunidade para promover de fato um ambiente aí onde a saúde mental, o bem-estar é pauta e é visto como prioridade dentro das organizações. Toda oportunidade de mudança, ela abre um caminho que dá medo. Ele falou, a gente precisa perder o medo. Eu diria mais ainda, a gente vai com medo mesmo. Né? Porque isso é coragem. Coragem é ir com medo mesmo. Então, o que a gente precisa é ter coragem. O medo ele vai estar presente porque a gente fez o que a gente fez até hoje e funcionou até hoje com todas as consequências. Está deixando de funcionar. Então, às vezes, a quebra é necessária para que a gente tenha coragem, que é ir com medo mesmo, de conduzir algumas mudanças, né? E realmente fazer delas uma forma nova de estar no mundo do trabalho. Porque não tem volta, gente. É daqui para frente. Né? A gente não pode dizer, mas antigamente não existe mais, o mundo não é o mesmo. Então, a gente pega essa brecha e faz dela uma construção real, que não acontece do dia para a noite, mas que é possível sim,
né? Ou a gente vai patinar por muito tempo ainda e vão ter consequências graves, não só nos colaboradores e suas famílias. Eu estou na clínica, então eu vejo o efeito nas famílias, nas crianças. A gente vai ter um problema social grave, né, com todos esses adoecimentos. E a gente está tendo uma chance de ouro de poder rever tudo isso e reorganizar de um jeito que realmente seja eficaz.